Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre sistema de equações, mais especificamente o método da adição. Então vocês já aprenderam a resolver sistemas, né? Utilizando tentativa e erro ou o método da substituição, e hoje nós vamos entender o método da adição. Então olhem aqui, nós temos esse sistema de equações. X mais y igual a 12 e x menos y igual a 8. O nosso objetivo é descobrir quais são os valores de x e y, correto? Quanto é x, quanto é y. E para fazer isso, nós temos que buscar uma solução que seja condizente à primeira equação e à segunda ao mesmo tempo, né? E uma dessas maneiras é fazer a adição dessas equações. E como que a gente faz isso? Então vamos com bastante atenção. Observem aqui o que a prof vai fazer. Nós vamos justamente adicionar essas duas equações, tá certo? Lembrando de juntar, de somar aquelas letras que forem iguais, semelhantes, e juntar depois os números depois da igualdade, tá? Então como que vai ficar a adição dessas duas equações? Então aqui, x mais x, 2x. Y mais menos y. Olhem ali o que acontece. Eu tenho um y, eu vou somar com menos y. Isso dá quanto? Dá um y, dá 2y, dá quanto? Dá 0y, né? Eu tenho 1 e devo outro, 0. Então, 0y, correto? Não tenho y's aqui. Então, resultou essa adição aqui dessa parte aqui da igualdade em 2x igual a 12 mais 8, 20. Então, observem que ao adicionar essas duas equações, nós obtivemos uma outra equação em que existe apenas x. Então, é fácil de descobrir quanto vale o x, porque é uma equação aí que a gente já sabe resolver. Então, 2x é igual a 20, significa que x é igual a 20 dividido por 2, ou seja, x é igual a quanto? 10, né? Então, chegamos aqui que o x é 10. Agora, nós temos que voltar nesse nosso sistema para descobrir quem é o y, tá? Para fazer isso, nós podemos utilizar qualquer uma das equações, tá? Não precisa ser só a primeira ou só a segunda. Qualquer uma das duas você pode utilizar. Eu vou usar a primeira. Então, pegando aqui a primeira equação, que é x mais y igual a 12. O x nós já temos, né? Nós descobrimos que o x é 10. Então, 10 mais y é igual a 12, ou seja, o y é 2. E assim nós resolvemos esse sistema de equações descobrindo que x é 10 e y é 2. Vamos só fazer um teste para ver se de fato isso acontece? Vamos olhar aqui na primeira equação. Quando eu faço x mais y vai dar 12? 10 mais 2, 12. Fechou? Se eu faço x menos y, será que vai dar 8? Então, 10 menos 2, 8. Fechou. Então, realmente, o 10 e o 2 satisfazem esse sistema. Então, como que a gente escreve a resposta? Lembram lá a solução? Então, a solução desse sistema, nós escrevemos em formato ali de par ordenado, né? Então, o x sempre na frente, então a solução é 10 e 2, né? X é 10 e o y é 2. Até aqui tranquilo? Então, vamos fazer mais exemplos aí para vocês entenderem bem certinho todo esse processo. Agora, vamos resolver esse sistema. X mais 2y igual a 20 e x menos 2y igual a 4. Então, nós temos que descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo. Então, utilizando o método da adição, o que a gente faz primeiro? Vamos adicionar, né? Vamos somar essas duas equações. Lembrando sempre que eu junto, né? Adiciono os termos semelhantes. Então, aqui, x com x, x mais x, eu tenho 2x. Agora, 2y mais menos 2y, isso dá quanto? Eu tenho 2, eu vou juntar com menos 2, vai ficar 0, né? Então, 2y mais menos 2y é 0y, ou seja, não escrevemos y aqui, né? E isso vai ser igual a 20 mais 4,
24, correto? Chegamos numa equação que só tem uma incógnita, né? Está aparecendo apenas uma letra, somente o x nesse caso. Resolvemos essa equação para x. Então, 2x igual a 24, significa que o x é igual a 24 dividido por 2, ou seja, qual que é a metade de 24? 12, né? Muito bem. E agora, quem lembra o que a gente tem que fazer? Descobrimos o x. Não finalizamos ainda, porque precisamos saber qual é o valor de y. O que a gente faz mesmo? Voltamos lá no nosso sistema, escolhemos uma das equações para utilizar. Como no anterior a prof utilizou a primeira equação, nesse eu vou utilizar a segunda, tá? Para vocês verem que dá para fazer de qualquer forma, tanto usando a primeira quanto a segunda. Então, no lugar de x, nós vamos colocar o valor dele, que é 12, né? Então, em vez de fazer x menos 2y igual a 4, nós vamos ter 12 menos 2y igual a 4. Agora, nosso objetivo é resolver essa equação para descobrir o y. Então, nós vamos ter 12y igual a menos 8. Então, aqui a prof já fez direto. Por que que deu menos 8? Esse 12 vem para o outro lado menos 12, ele vem subtraindo. 4 menos 12 é menos 8, né? Eu tenho 4, eu devo 12, então eu fico devendo 8. E agora, o y vai ser igual a menos 8 dividido por menos 2, né? Esse menos 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. E assim, quanto é menos 8 dividido por menos 2? É menos 4? Não, né? É 4 positivo. 8 dividido por 2, 4. E daí, fazendo, né, o jogo de sinal, menos com menos fica mais. E assim, nós temos que o valor de x é 12 e o valor de y é 4. Vamos só fazer um teste ali para ver se deu certo? Então, aqui, quando o x é 12 e o y for 4, 2 vezes 4 é 8. 8 mais o 12 deu 20. Beleza. Aqui 12, aqui o y 4. 2 vezes 4, 8, né? Então, 12 menos 8, 4. Fechou, né? Então, a solução desse sistema vai ser 12 e 4. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção no seguinte. Observem que o exemplo anterior e esse, ao adicionarmos as equações, foi fácil, sumiu uma das letrinhas, né? Ao simples ato de adicionar as duas equações, o y sumiu para a gente descobrir o x. Mas e quando isso não acontece, o que será que vai ser necessário fazer para poder resolver o sistema? Então, vamos acompanhar o próximo exemplo, ok? Então, agora, gente, vamos ter bastante atenção nessa resolução aqui, ok? Então, nós temos esse sistema. X mais 2y igual a 14 e 2x menos y igual a 13. Então, nós vamos partir do início lá que a gente estava fazendo anteriormente, né? Vamos adicionar essas duas equações. Mas vamos ver que vai acontecer algo que não estava acontecendo antes. Ao somar essas duas equações, então, x mais 2x, 3x. 2y mais menos y, ou seja, 2y menos y, eu fico apenas com 1y. E 14 mais 13, 27. Então, olhem aí, ao somar essas duas equações, nós chegamos em uma terceira equação que ainda continua com as duas letras, ainda continua com x e y. E assim, nós não conseguimos resolver encontrando apenas um valor para x ou para y, né? Nós conseguimos sim resolver isso aqui, mas temos várias possibilidades de resposta, e não é isso que a gente quer uma resposta, né? Então, não foi legal, não deu certo simplesmente adicionar. E alguém já conseguiu perceber por que nessa situação a gente não conseguiu ficar somente com uma letra? Eu vou apagar aqui para a gente dar sequência. Por que a gente não conseguiu ficar com apenas uma letrinha nessa situação, nesse sistema? Porque observem que o x e o 2x, eles não são opostos um do outro, né? Os dois são positivos e com coeficientes ali diferentes. Então, é óbvio que ao somar não ia desaparecer o x. A mesma coisa acontece com o y, né? Esse de cima é 2y e esse é menos y.
Então, a gente não consegue eliminar, fazer 0y. Então, o que a gente tem que perceber aqui para se fazer? Então, para nós somarmos duas equações, sempre tem que uma das letrinhas, uma das incógnitas, ser o oposto da outra. Então, por exemplo, se eu tenho x na primeira equação, tem que ser menos x na segunda equação, para eu poder somar e desaparecer o x. Se eu tenho 2y na primeira equação, tem que ser menos 2y na segunda equação. Tá fazendo sentido? Se eu tenho x na primeira equação, tem que ter menos 3x na segunda equação, para desaparecer ali o x. Então, para que isso aconteça, nós vamos ter que manipular esse nosso sistema. De que forma? O que a gente consegue perceber? Que aqui no y, eles já estão com sinais opostos. Então, observem que os sinais já são opostos. Porém, nós precisamos que aqui no y seja, então, menos 2y, porque lá em cima é 2y positivo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos escrever um novo sistema em que nós vamos multiplicar essa equação aqui inteira por 2. Então, vamos com bastante calma e atenção aqui para resolver esse sistema. Então, observem que nós vamos multiplicar por 2 essa segunda equação. A primeira equação nós não vamos mexer, nós vamos manter ela do jeito que é. Então, olhem lá como que vai ficar. X mais 2y igual a 14. A primeira equação mantive. Agora, a segunda equação eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então, 2x vezes 2, 4x. Menos y vezes 2, menos 2y. 13 vezes 2, 26. Então, agora, pessoal, eu vou esquecer esse primeiro sistema e vou resolver esse de baixo. Esse sistema de baixo é equivalente a esse de cima. Então, a mesma resposta que eu tiver para esse sistema de baixo vai ser a resposta do de cima. São equivalentes esses sistemas. Então, vamos resolver agora essa equação, esse sistema. Nesse passo agora, nós podemos adicionar sem problema nenhum, porque nós vamos conseguir ficar somente com uma incógnita, ok? Então, somando aqui, x mais 4x, nós temos 5x. 2y mais menos 2y fica 0y, né? Eliminamos o y. Igual 14 mais 26 é quanto? Quanto que é 10 mais 20? 30, né? 4 mais 6, 10. 30 mais 10, 40. Então, nós temos que 5x é igual a 40. Então, quanto vale o x? Vamos fazer já direto aqui. 5 vezes x é 40. Então, o x tem que ser que número? 5 vezes quanto dá 40? 8, né? Então, x é 8. E agora, pessoal, para descobrir o y, o que eu faço? Eu posso utilizar qualquer uma dessas equações. Eu vou usar essa primeira aqui. Então, x mais 2y igual a 14. No lugar de x eu coloco 8. Então, 8 mais 2y igual a 14. Ou seja, 2y é igual a 14 menos 8, que é 6. E assim o y é 3, né? 2 vezes quanto dá 6? 3. Então, y é 3. E agora, o que a gente faz? Já terminamos, só vamos conferir. Lá no nosso primeiro sistema, pode ser? Pode. No segundo? Também pode, né? Mas vamos conferir lá no de cima. Quando o x é 8 e quando o y é 3. 2 vezes 3, 6. Mais 8, 14. Deu certo? 2 vezes x, 2 vezes 8, 16. 16 menos o 3, 13. Então, bateu. Deu certo a solução ali. Então, a solução desse sistema é 8 e 3, ou seja, x é 8 e o y é 3. Agora, alguém pode ter se perguntado durante a explicação assim, prof, mas eu só poderia multiplicar essa segunda equação por 2 para resolver? Não. Você poderia também, por exemplo, ter multiplicado essa equação aqui de cima por menos 2. Porque se você multiplica essa equação aqui de cima por menos 2, você ficaria com menos 2x. E daí, menos 2x mais 2x
fica 0x. E daí a gente elimina o x. E daí descobriria quem é o y. Então, o segredo é, quando ao adicionar o sistema ali, as equações, ao adicionar as equações, você observa que você não consegue ficar somente com uma letra, então você vai precisar multiplicar ali uma das equações para que você deixe uma das letras sendo opostas. Sempre vai ser o x? Sempre vai ser o y? Não. Vai ser conforme o que você preferir, o que for mais adequado para você, né? Então, aqui, como eu já tinha sinais opostos, eu preferi manter aqui e multiplicar por 2, simplesmente 2, né? Mas também poderia ter multiplicado essa de cima por menos 2. Beleza? Entendido? Vamos fazer mais um exemplo nesse estilo aqui para vocês ficarem mais seguros. Aqui. Vamos para o nosso último exemplo para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, tá? Então, eu tenho esse sistema aqui. X mais 5y igual a 7 e 3x menos 2y igual a 4. Eu vou fazer o método da adição. Só que eu já consigo perceber que se eu adicionar direto já no primeiro passo, eu vou ficar aqui com 4x mais 3y igual a 11. Então, eu vou ficar com x e com y, não vai resolver meu problema. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar uma dessas equações por algum valor para que eu consiga depois somar um novo sistema que vai ser equivalente a esse primeiro e consiga resolver. Então, o que eu consigo perceber aqui, gente? É que eu tenho que multiplicar por qual das equações? Primeira coisa, eu preciso identificar que uma das letras precisam ser opostas entre si, né? Então, por exemplo, 5y e menos 2y, eles são opostos apenas no sinal, mas um é 5 e o outro é 2, então não dá. Agora, o x e o 3 também, os dois são positivos, mas se eu multiplico qual das equações aí por menos 3, hein? Já perceberam? Se eu multiplico a primeira equação por menos 3, eu vou ficar aqui com menos 3x. E aqui é 3x positivo. Então, é exatamente isso que a gente vai ter que fazer. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 3. Então, vamos multiplicar aqui, pessoal, a primeira equação por menos 3. Então, x vezes menos 3, menos 3x. 5y vezes menos 3, menos 15y. 7 vezes menos 3, menos 21. A segunda equação, nós vamos repetir. Então, 3x menos 2y igual a 4. Agora, nós vamos adicionar as duas equações. Menos 3x mais 3x, 0x. Menos 15y mais menos 2y, menos 17y. Menos 21 mais 4, eu devo 21. E tenho 4, eu vou ficar devendo 17. Então, menos 17 vezes que número dá menos 17? Então, o y tem que ser 1. Agora, para descobrir quem é o x, eu posso utilizar qualquer uma dessas equações. Eu vou usar essa aqui. Então, eu tenho 3x menos 2y igual a 4. No lugar de x, no lugar de x não, no lugar de y, nós vamos colocar o 1. Então, 2 vezes 1. Então, aqui nós temos 3x menos 2 igual a 4. Resolvendo, 3x é igual a 6, porque menos 2 veio para cá mais 2. Então, x só pode ser 2, né? E assim, qual é a solução desse sistema? O x sendo 2 e o y sendo 1. Entendido aí, pessoal? Qualquer dúvida que tenha ficado aqui ou nos outros exercícios durante toda a explicação da prof, perguntem, tirem suas dúvidas. Ao fazer os exercícios, se persistirem dúvidas também, perguntem, tirem todas elas. Combinado? Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.